Boa tarde, retomamos este jornal na tarde em que está a ser lido o acórdão de Pedro Dias no Tribunal da Guarda e, em última hora, a informação de que o Tribunal já deu como provados 3 crimes de homicídio qualificado. Também já foi condenado Pedro Dias por ofensas à integridade física qualificada a Lídia da Conceição. Recordo que o acórdão está a ser lido já há alguns minutos, tem 300 páginas, vai durar ainda algum tempo essa leitura. Daqui a pouco vamos atualizar informações em direto com o Tribunal da Guarda para já, creio que já está pronta a repórter Carolina Rezende Matos para atualizar informações sobre aquilo que se passa dentro da sala de audiências onde está a ser lido o acórdão. Carolina. O que é que estás a fazer? Ficam comprovados os crimes de homicídio qualificado contra Liliane Pinto e Luís Pinto e também contra o militar da Guarda Nacional Republicana Carlos Caetano. Assim sendo, Pedro Dias é o principal suspeito e foi, neste caso, acusado aqui pelo Tribunal e estão dados comprovados estes 3 crimes de homicídio qualificado. Resta também perceber o que é que vai ser falado no que diz respeito ao militar António Ferreira, que está também na sala de audiências a ouvir esta sentença que está a ser então dada pelo Tribunal aqui da Guarda. Ora, aquilo que podemos para já adiantar é que Pedro Dias está a assistir a esta situação, portanto está como videoconferência através do estabelecimento prisional de Monsanto e que está a ouvir tudo o que está a ser feito e falado dentro da sala, sendo que continua muito calmo por aquilo que percebemos. É possível quem está dentro da sala de audiências perceber como está o arguido e ao olharem para ele está exatamente igual, desde a mesma forma como entrou, calmo, sereno, mesmo depois de ter ouvido então que foi condenado e que é então condenado pelos 3 crimes de homicídio qualificado e também pelos crimes de ofensas à integridade física que neste caso, no que diz respeito a Lídia da Conceição, este que era um crime que estava como tentativa de homicídio e que baixou para ofensa à integridade física e que ficou comprovado pelo Tribunal. Podemos também, então, ir adiantando que a forma e a sequência dos disparos que foram feitas com ou contra, neste caso, Liliane Pinto e também Luís Pinto, não conseguiram ser provadas pelo Tribunal, ou seja, o Tribunal não conseguiu perceber como é que os disparos foram feitos, consegue sim admitir que estes crimes foram feitos por Pedro Dias. Não consegue perceber como é que os disparos foram feitos e quem terá efetivamente morrido primeiro e também a forma como os corpos foram arrastados e largados. E depois também, o que também está na lógica da acusação de que o arguido largou, ou seja, o que também não ficou provado no fundo, é a forma como o arguido largou o carro da GNR antes de mudar para o carro do casal. Ou seja, o que terá acontecido ali naqueles pequenos momentos e o motivo que levou a que Pedro Dias trocasse de viatura também não ficou esclarecido perante o Tribunal. Dá então ainda também comprovados, como dizia, o tal arrastamento de corpos e os disparos contra o casal Liliane e Luís Pinto, sendo que não conseguem perceber a sequência, como dizia, não conseguem perceber quem atirou, quem morreu primeiro e como foram largados os corpos na altura. A luta entre Lídia e o arguido em moldes não ficou provada, assim como a ligação do AVC de Lídia, ou seja, esta vítima ficou mais tarde com graves sequelas no que diz respeito à saúde, mas o Tribunal não dá comprovadas que estas sequelas tenham acontecido na sequência do que terá ocorrido na zona de Moldes, quando esta vítima alegadamente terá sido então sequestrada pelo suspeito principal, neste caso pelo arguido Pedro Dias. Também não se conseguiu apurar efetivamente qual a primeira motivação do disparo feito contra Carlos Caetano. O que motivou o primeiro disparo não foi provado pelo Tribunal, mas sabe-se então que os crimes que estavam dados como crimes de homicídios simples passaram a agravados, portanto são eles qualificados e que estão então dados comprovados que foram cometidos pelo arguido em causa. Ainda não há resposta no que diz respeito às indenizações, ou seja, não se consegue perceber efetivamente que tipo de indenizações é que serão feitas às vítimas. Dizer também que nesta sala de audiências está presente António Ferreira, militar da Guarda Nacional Republicana, ele que é a vítima sobrevivente e que foi fundamental neste processo porque só havia a versão de
de Pedro Dias inicialmente, e o facto de um militar ter recuperado de toda a situação, de ter sobrevivido aos tiros de que foi alvo, acabou por facilitar também a perceber o outro lado, ou seja, a conjugar também com as provas que foram recolhidas pela Polícia Judiciária nos locais dos crimes e que levaram então a consolidar todo este processo. A leitura do acórdão começou por volta das 2h30 da tarde, houve uma pequena pausa, umas pequenas alterações nestes crimes e em alguns, neste caso, alterações neste processo. Esta pequena pausa serviu então também para que os ânimos se acalmassem, tendo em conta que a mãe de Liliane Pinto estava dentro da sala, mas assim que o coletivo de juízes decidiu começar a ler a sentença, não aguentou e acabou por sair da sala bastante emotiva, tendo em conta também toda a situação que passou pelo último ano e meio desde que aguarda pela sentença de Pedro Dias. Sabemos então que nesta sequência o arguido em questão está a assistir por videoconferência toda a situação que está a acontecer dentro desta sala de audiências, tentar perceber efetivamente o que é que lhe será aplicado, portanto, no fundo, que tipo de crimes é que está condenado. Já sabe que à partida, portanto, está dado como, eu peço desculpa aqui as nossas pequenas movimentações, mas temos de tentar perceber as alterações que estão a ser feitas e estamos em constante neste caso em constante atenção que condenado a 25 anos de cadeia. Podemos avançar que é uma notícia de última hora. Pedro Dias foi condenado a 25 anos de cadeia, pena máxima para o homicida de Aguiar da Beira. Pedro Dias acaba de ser condenado ao Tribunal da Guarda por 25 anos de cadeia, tendo em conta que é o suspeito destes crimes e está então dada como aprovada. Todos estes crimes são 3 crimes de homicídio qualificados e também um crime de homicídio na forma tentada. É dada então como última hora esta situação, é uma notícia que podemos avançar em primeira mão, condenado então a 25 anos. É a pena máxima, era também de resto o que estava esperado aqui no Tribunal da Guarda, tendo em conta que a próprio Ministério Público também pediu que esta pena fosse aplicada a Pedro Dias, e que os próprios advogados das vítimas pediram também para que fosse feita justiça e que o mesmo acabasse por cumprir pena máxima no estabelecimento prisional de Monsanto, que é de resto o estabelecimento prisional com maior vigilância e onde estão colocados os maiores criminosos, por assim dizer, e também homens extremamente perigosos. Portanto, não há para já números de indenizações, mas a informação que obtemos a partir de agora dentro da sala de audiências é que efetivamente é a notícia de última hora que foi dada então como provado os 25 anos de cadeia. Pedro Dias, o arguido que está na sala de audiências e que está, aliás, através de videoconferência a assistir ao que está a acontecer dentro da sala de audiências e que já conhece a medida que lhe foi aplicada, ou neste caso a pena que lhe foi aplicada, é a pena máxima para este arguido que é responsável pelos crimes, por 3 crimes de homicídio que ocorreram em outubro de 2016, 1 ano e 5 meses depois. Sabe-se então qual a sentença aplicada ao arguido. Faz-se no fundo história na Guarda. O Tribunal da Guarda acaba por dar como provados todos os crimes de homicídio contra o Tribunal, baixa o crime de roubo no que diz respeito à viatura de Liliane, mas em cúmulo jurídico são 25 anos os crimes aplicados ao arguido de Aguiar da Beira, aliás, ao homicida de Aguiar da Beira. Como dizia, o aparato também é muito com o que diz respeito à comunicação social que se encontra aqui, tendo em conta que toda a comunicação social, como é óbvio, tem dado especial atenção a este caso depois de 1 ano e meio de muita especulação do que poderia ou não acontecer, mas o Tribunal dá comprovados todos estes crimes. Como dizia, há ali pequenas situações no que diz respeito à forma como os tiros foram dados, à forma como os corpos foram arrastados, mas não há dúvidas. Pedro Dias cometeu estes crimes. Pedro Dias é o responsável pela morte de Carlos Caetano, Liliane Pinto, Luís Pinto e pela tentativa de homicídio também de António Ferreira, o militar da Guarda Nacional Republicana que sobreviveu e que está hoje aqui presente no Tribunal da Guarda, dando
também, no fundo, a presença que para ele era importante no que diz respeito à situação que o manteve para sempre afastado agora da GNR e que mudou para sempre também a vida deste homem, uma vez que a situação a que ficou sujeito levou a que ficasse dependente de familiares. E por isso hoje que fez questão de estar aqui presente, ao contrário do próprio arguido, que disse que não estaria presente por questões de saúde, dizendo que tem problemas nas costas, com hérnias discais, e que a presença aqui, ou seja, seria uma viagem longa desde Lisboa, nomeadamente este estacionamento prisional de Monsanto até aqui ao Tribunal da Guarda, e que uma vez que tem estas hérnias discais e uma vez que tem que vir algemado dentro da carrinha celular, não podia marcar presença. E por isso não marcou presença. Houve sim através de videovigilância, e é o segundo momento em que Pedro Dias pede para não estar presente, alegando então esta questão de saúde, confrontada pela situação no que diz respeito ao facto de, se Pedro não tinha a capacidade para ouvir da boca dos juízes aquilo a que seria condenado, a advogada mantém em aberto, dizendo apenas que se tratam de situações no que diz respeito à saúde. Mas é então a notícia de última hora que estamos capazes de poder então avançar, dizendo então que o Tribunal da Guarda acaba de decretar pena máxima para Pedro Dias, o homicida de Aguiar da Beira, foi então condenado a pena máxima, e há então 545 mil euros de indenizações para as vítimas. É outra informação que temos vindo a receber, também num trabalho excelente que está a ser feito, de resto, pela minha colega da TVI, Andréia Marques, ela que está na sala de audiências e que tem informado e que tem sido fundamental este tipo de informação. 545 mil euros de indenizações às vítimas de Aguiar da Beira, aos familiares também destas vítimas. Portanto, ao que tudo indica, tudo aquilo que era esperado pelos advogados das vítimas, não só por Pedro Proença, como também por João Paulo Matias, eles que são os advogados de António Ferreiras e de Liliane Pinto e também de Luís Pinto, era esperado a justiça e também estes 25 anos de cadeia, e ao que tudo indica, tudo aquilo que foi pedido pela defesa das vítimas acaba por ser comprovado pelo Tribunal, e acaba por ser dado então assim como provados os 3 crimes de homicídios qualificados que passaram de simples a agravados, a tentativa de homicídio a António Ferreira, as ofensas à integridade física também a Lídia da Conceição, era um crime que na acusação passava por tentativa de homicídio, mas que agora passa assim a ofensas à integridade física, e dado como terminado, começam a sair as pessoas deste tribunal. Mantemo-nos em contacto visual com esta porta do Tribunal da Guarda, por onde a qualquer momento deverá sair Mónica Quintela, a advogada de Pedro Dias, para a primeira reação perante os jornalistas à sentença, hoje decidida por este tribunal. 25 anos de prisão para Pedro Dias, também o pagamento de 545 mil euros de indenizações às vítimas ou, em alguns casos, aos familiares das vítimas. Retomo a conversa com o Miguel Fernandes, aqui em estúdio. Miguel, há pouco dizias que este caso pode até vir a abrir um debate sobre as penas de prisão em Portugal, até como de resto defendeu Pedro Proença, advogado também neste caso. Pedro Proença dizia, uma frase que tu pegaste, que esta foi a pena mínima. Achas que há, de facto, condições para que esse debate possa ser tido? Eu acho que há condições para o debate existir e acho que deve ser feito. Pode até ser, e nós pelo menos vamos ter esse papel e essa missão de o fazer a nível público, aqui na TVI, porque de facto, pegando no exemplo que dávamos há pouco, se um triplo homicídio for consumado por alguém com 25 anos, a meio da sua vida útil pode ser solto, embora não esteja preparado para voltar à sociedade. Bom, há sempre quem defenda que o tempo de reclusão serve, e por isso é que as nossas prisões, a designação correta são estabelecimentos de reinserção social, além de serem estabelecimentos prisionais. Há esse objetivo. Mas a verdade é que quando temos alguém com estas características que cometeu estes homicídios, da forma como cometeu, e em sede de julgamento, mesmo perante evidências, mesmo nos crimes, nos homicídios que inicialmente a própria defesa dizia que era muito difícil contornar, ele não demonstrou arrependimento nenhum, e mais,
não só no julgamento, mas depois também durante os atos que foram cometidos, e ele é descrito da vida toda como uma pessoa com estas características, fria, calculista, não me parece que seja alguém que venha a mudar, porque Pedro Dias e as pessoas como ele não são doentes. Isto que fica aqui desmistificado. Eu não sou especialista, mas já entrevistei felizmente muitas pessoas que o classificaram, e há muita gente que confunde psicopatia, que é claramente um Pedro Dias e outras pessoas como ele, mas um psicopata não é uma pessoa doente, é alguém que comete. E, aliás, um psicopata não tem que cometer crimes. Um psicopata pode ser uma pessoa que passa a vida toda e não comete um crime, mas tem características que, quando os comete, depois têm estes contornos de frieza, de calculismo e de ausência de arrependimento. Isto agrava depois este cenário. Nós, eventualmente, daqui a 18 anos, vamos ter alguém com estas características cá fora. E mais com a preocupação por parte das famílias, nomeadamente a família do militar que sobreviveu, apesar de eu querer acalmar e não me parece que isso vá acontecer, mas preocupadas com o facto de... Com uma eventual vingança, até porque esse testemunho dele foi fundamental neste processo. E não só, o António Ferreira foi... ele já foi classificado mesmo clinicamente como uma pessoa num milhão. Aquilo que aconteceu com ele acontece uma vez num milhão. Portanto, ele, além de ter tido o sangue frio, ele teve um comportamento heroico, porque ele evitou que o Pedro Dias fosse ao posto da GNR e continuar a matar pessoas para evitar ser descoberto. E depois conseguiu ter o sangue frio para não ficar para trás, para conseguir levar o Pedro Dias para longe de outras possíveis vítimas. Foi baleado e foi ele que conseguiu, depois de levar um tiro na cara, alertar as autoridades para que, mais rapidamente, Pedro Dias ter começado a ser procurado. Porque senão, se o António Ferreira tivesse morrido na sequência daquele ataque, possivelmente podíamos chegar ao nome Pedro Dias por causa da comunicação que houve. Mas seria muito mais difícil e ia demorar muito mais tempo. E em tribunal não havia uma versão a contrariar a versão de Pedro Dias, não é? Sim. Depois há outra questão que, se tivermos tempo, muito rapidamente queria comentar. A questão das indemnizações. 545 mil euros. Sim, e que as vítimas não vão ver esse dinheiro, a não ser parte dele, e que será pago por um fundo estatal que prevê a indemnização de vítimas de crimes violentos, mas que tem um teto no máximo, tenho que verificar, mas parece-me, eu estive a consultar de forma rápida, um teto de 70 mil euros. Por caso, por cada um dos casos? Sim, portanto... Não parece, obviamente que isto é importante, sim, mas é paralelo, porque as famílias das vítimas estão ainda frustradas, indignadas pelo facto de não terem respostas, colocando aqui de parte esta questão da indemnização. Portanto, o Pedro Dias não vai pagar este dinheiro, até porque não tem, porque começou a alienar património na primeira condenação por violência doméstica que teve e, portanto, em relação a isto estamos conversados. Nós todos vamos pagar as indemnizações e vamos pagar também pelos crimes que o Pedro Dias cometeu. Mas essa é a obrigação do Estado, exatamente. Não é? Mas para que as pessoas percebam que existe, obviamente, essa compensação, essa solução encontrada, mas este valor encontrado estará longe de ser concretizado e pago. Gostava de pegar numa outra coisa que é, alguém há pouco elogiava, creio que foi o Pedro Proença também, que elogiava o trabalho de investigação que foi feito, sim, neste caso pela GNR local, não é? Mas também pela Polícia Judiciária. Foi um trabalho longo, mas difícil e que, sim, acabou por terminar, enfim, pelo menos com a descoberta do homicida. E sabes porque é que o Pedro fez referência a isso? Porque foi vergonhosa a forma como alguns meios de comunicação classificaram o trabalho da GNR, a certa altura, durante não só a fase de buscas, não só, mas também depois naquela tensão estratégica por parte da defesa quando o Pedro se entregou. Não sei se lembras, chegou a ser anunciado ou divulgado que a GNR estava aí com um plano para atirar a matar. Sim. A certa altura criticou-se também a recolha de provas e a própria defesa tentou desmontar aquilo que os investigadores da Judiciária fizeram. Bom, vamos clarificar aqui, nós sempre dissemos isto nesta casa, o esforço que foi feito pela GNR
GNR, por todos os operacionais que estavam no terreno naquela altura, foi gigantesco. E eu lembro que houve um episódio quando o Pedro Dias estava em fuga, chegou a cruzar-se com 2 militares da GNR, um deles estava com uma G3 na mão e naquele momento houve uma decisão imediata de não disparar. Porquê? Porque o militar achou que não estavam, se o fizesse, poderia matar alguém e ele não sabia se estava alguém no carro. Ou seja, houve uma decisão naquele momento de não disparar e podia ter feito, tinha uma arma de guerra na mão e podia o ter feito. E depois foi aquele trabalho diário durante um mês, dia e noite, daqueles operacionais, não só da GNR, mas também da Polícia Judiciária, que a certa altura optou por uma estratégia diferente, que foi dar espaço de movimentação ao Pedro Dias para que ele se cansasse, para que ele se movimentasse, porque é mais fácil apanhá-lo. E a certa altura o Pedro Dias o que percebeu foi que não tinha escapatória, porque havia um trabalho invisível para nós, ou eu diria menos visível para nós e para a sociedade, de colocação estratégica de homens no terreno que iam cortando a possibilidade do Pedro Dias se movimentar. Além de que a própria Judiciária, com as perícias que ia recolhendo, ia percebendo por onde é que o Pedro Dias tinha andado. Ou seja, ele entregou-se ao final de todo esse tempo de fuga, um mês, mas no fundo o que estás a tentar dizer é que ele foi encurralado até pela própria estratégia das forças de segurança no terreno, foi quase que encurralado. Ele percebeu que não teria escapatória, não é? Sim, e depois veio aquela versão que nós vimos e que eu, pelo menos no SOS 24, assumidamente apontámos e criticámos e dissemos, é uma estratégia de defesa aceitável, mas é uma estratégia de defesa da equipa de advogados. Não é aquela imagem que nós vimos naquela entrevista que ele deu inicialmente, aliás, veio-se a comprovar, até pela condenação e pelos recados que o Tribunal deixou, aquilo foi tudo montado, a forma de falar, a forma de estar, a maneira como tudo aquilo que aconteceu foi um teatro operacional para começar a construir uma personagem para depois levar a tribunal. Para tentar que a pena fosse mais Exatamente. leve. A Judiciária fez aquilo que lhes competia, que foi aproveitar a oportunidade e deter o homem, não tirando mérito, e na altura tentou fazer-se isso, não tirando mérito ao trabalho que foi feito durante dias a fio no terreno, em zonas acidentadas, de serra, de montanha, em zonas de difícil acesso e mais em locais, e eu acredito que o Pedro Dias esteja a dizer a verdade, em locais onde a certa altura ele esteve a poucas dezenas de metros dos próprios operacionais, porque ele descreve pormenores que só saberia se tivesse visto, porque ele não teve acesso chegou depois a ver notícias em direto, mas não teve acesso à informação específica de operacionais que estavam no terreno. Portanto, a certa altura os operacionais cruzaram-se com ele, aliás, até um episódio de perseguição, um disparo para o ar, outro disparo para o chão, numa altura em que o Pedro Dias se sentiu novamente encurralado e conseguiu fugir, porque os militares acharam que em vez de atirar a matar, não sabendo se estaria alguém próximo, atiraram para o chão, atiraram para o ar, para tentar apenas que ele parasse, e ele não parou, ele continuou em fuga. Portanto, uma palavra de mérito em relação ao trabalho que foi feito, muito difícil naquelas condições, porque estava alguém em fuga que já tinha matado 3 pessoas, entretanto soube-se que a Liliane... A quarta morreu. Faleceu, portanto o António Ferreira estava a lutar pela vida, e eu aqui sublinho, nós daqui a pouco vamos ouvir o António Ferreira, numa entrevista exclusiva, e nós vamos ver uma pessoa... O António Ferreira é um militar da GNR que escapou, foi ferido, mas conseguiu sobreviver. E vamos olhar para ele, e eu quero sublinhar isso, e aparentemente parece que o António Ferreira está bem. Mas o António Ferreira esteve às portas da morte porque é um homem forte e fisicamente forte, resistiu, esteve a lutar pela vida durante um mês e depois esteve quase a ficar paraplégico, e hoje está a recuperar muito dificilmente a sua vida, continua a ter pesadelos a lembrar-se daquilo que aconteceu, a reviver o que foi pensar que ia morrer, depois de ter visto o seu colega a ser baleado à sua frente, e mais, continua a ter sequelas, a sentir as sequelas físicas. Mas tem, Miguel, provavelmente a consciência da importância do papel que tem neste processo, não? Teve, mas sabes o que é que foi triste durante a entrevista que eu lhe fiz? Foi ele dar mais importância ao facto de não ter conseguido salvar o Caetano e de
se sentir de alguma maneira culpado, apesar de eu ter dito, eu e a família toda, eu repeti apenas aquilo que a família também já disse, que não se deve sentir Miguel, culpado por parece isso. que Andreia Marques estará agora sim a sair. Mónica Quintela, advogada de defesa de Pedro Dias, para a primeira reação aos 25 anos de prisão, a condenação decidida esta tarde pelo Tribunal da Guarda.